Seja bem-vinda a mais um episódio do Desafio 52 Livros em 52 Semanas. Já estamos na semana 46. E olha, se você ainda não começou o desafio, talvez seja por medo, hein? Pois é, boa deixa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, o livro Antimedo, do Pablo Marçal. Um livro que ele mesmo define como um soco na cara da covardia disfarçada de prudência. Uma definição forte, né? Bem forte. A nossa missão aqui hoje é dar uma boa vasculhada nos trechos que a gente selecionou desse livro, sabe? Tentar extrair as ideias centrais sobre como o autor propõe que a gente enfrente o medo para ativar o que ele chama de invencibilidade. Exato. É um livro interessante porque mistura muito a trajetória pessoal dele, né, as experiências que ele viveu, com ferramentas de desenvolvimento pessoal que ele aplica. E o tom é aquele, bem direto, bem motivacional mesmo, sabe? É para cutucar a pessoa para encarar de frente os próprios medos, os fantasmas. Ok, então vamos começar a desembrolhar isso. O livro já abre com uma ideia bem impactante. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. E sim, conecta totalmente com essa ideia de transformar a adversidade em combustível. E também com outra afirmação-chave do livro: você é o que você pensa. Ah, essa frase é forte também. É, porque não é só sobre o evento externo, mas sobre como a gente interpreta e responde mentalmente a ele. Ele bate muito nessa tecla do pensamento, né? O poder da mente. Bate, e muito. Embora não seja uma ideia, digamos, nova, ele mesmo cita Descartes: penso, logo existo. O foco dele na aplicação prática disso. O pensamento como a ignição da existência. A forma como a gente pensa direciona o nosso subconsciente, né? E, por tabela, as nossas ações, os nossos resultados. Faz sentido. Por isso, gerenciar os próprios pensamentos vira uma habilidade essencial para não ser, como ele diz, alienado. Ou seja, para não ser controlado pelos medos ou por influências de fora. Ele fala muito em ensaio mental, sabe? Usar a imaginação para, construir a realidade que você quer. É quase como o Freud sugeriu, né? O pensamento é o ensaio da ação. Tudo começa ali, na cabeça. E tem aquela ideia de que se controlar por dentro é mais poderoso do que conquistar uma cidade inteira, né? Exatamente. Vem lá de Provérbios essa ideia. E reforça que a maior batalha é interna. É a nossa mente, nossos padrões de pensamento, nossas reações automáticas quando o medo bate. Então, questionar ativamente o que se passa na nossa cabeça, os nossos pensamentos, é o primeiro passo para desmontar o medo, segundo essa visão do livro. E falando em medo, como que o livro define o medo, afinal? Porque ele faz uma diferença importante, né? Entre o medo que ajuda e aquele que atrapalha tudo. Isso, essa distinção é fundamental no argumento dele. Ele separa o que chama de medo tóxico da prudência. O medo tóxico é esse que paralisa, que te impede de tentar coisas novas, de crescer mesmo. A prudência, por outro lado, é o cuidado saudável, é o zelo pela vida, pela segurança. Ele dá uns exemplos bons disso, né? Tipo, não é para ensinar a criança a ter medo do fogo a ponto de nunca chegar perto. É para ensinar a ter prudência, a saber lidar com o fogo com respeito. Exato. Ou o exemplo do dinheiro. Não passar a ideia de que dinheiro é sujo, porque isso pode criar um medo de prosperar, sabe? Uma mentalidade de escassez que limita a pessoa. E tem uma frase dele que eu achei muito marcante sobre isso. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Ou seja, não adianta falar uma coisa se você vive outra. Tem que viver aquilo antes de querer ensinar para os outros. Perfeito. E quanto à definição mais técnica, o livro descreve o medo como esse estado emocional, sabe? Uma agitação física e mental diante de um perigo que pode ser real ou só imaginado ali na nossa cabeça. E aí entram os dois tipos que ele cita. Ah, sim. Quais são mesmo? O medo reflexo, que é aquele instinto básico de sobrevivência, uma resposta fisiológica super rápida, coisa do nosso cérebro mais primitivo mesmo, um susto, um pulo para trás, e o medo paralisante, que é o foco principal do livro. Esse é o que compromete as relações, causa sofrimento psicológico, impede a gente de agir, de ir atrás dos nossos alvos, dos nossos sonhos. É o medo que te faz fugir do que você quer. Entendi.
E essa ideia de não se deixar dominar, de tomar as rédeas, me leva a outro conceito que ele martela bastante no livro, a tal da inércia. Ele diz que entender o preço da inércia foi um divisor de águas para ele. Já parou para pensar como é fácil a gente ficar parado, né? Mesmo sabendo que precisava mudar alguma coisa? É impressionante como a física explica a nossa psicologia às vezes, né? É uma analogia muito, muito eficaz essa da primeira lei de Newton aplicada à vida. É demais. Corpo parado tende a ficar parado. Corpo em movimento tende a continuar em movimento. Simples assim. O segredo, então, para ele é nunca parar totalmente, é manter algum tipo de movimento, mesmo que seja pequeno, sabe? Porque sair do zero absoluto é o que gasta mais energia. E ele define a inércia de duas formas que eu achei interessantes. Uma é essa resistência física e mental à mudança. A outra é gastar a nossa energia, o nosso combustível, com coisas que não importam, com coisas indevidas. E aí, quando precisa para o essencial, para o que realmente importa, cadê a energia? Ficou pelo caminho. É estar muito ocupado, mas sem ser produtivo de verdade. E o ponto-chave aí é como essa inércia, esse estado de baixa energia ou de energia mal direcionada, abre a porta para o que ele chama de irmãs do medo. Elas não são medos em si, mas são atitudes, estados mentais que vão minando nossa força vital, sabe? Vão treinando a gente e preparando o terreno para o medo paralisante se instalar e tomar conta. A inércia cria um ambiente perfeito para elas florescerem. Que interessante essa ideia de irmãs do medo. Quais são algumas delas, só para a gente ter uma ideia melhor? Ele lista várias coisas que a gente reconhece fácil no dia a dia. Por exemplo, a procrastinação, deixar para depois, né? Que ele chama de ladra da alma, porque rouba nosso tempo e energia para agir. A desorganização, que gera perda de tempo, estresse e sensação de caos. A negatividade constante, fica só vendo o lado ruim, preso a traumas. A murmuração, sabe? Ficar reclamando de tudo, focado no problema. O que ele associa à ingratidão. A incerteza paralisante, a mentira, o autoengano, as desculpas. Nossa, é uma lista e tanto. A ideia central é que esses hábitos, essas irmãs, consomem energia que a gente precisaria justamente para quê? Para enfrentar os desafios, para sair da inércia, para agir apesar do medo. Faz todo sentido. São como vazamentos no nosso tanque de combustível mental e emocional. Pensando nisso tudo, e especialmente naquela ideia de que o medo é como se fosse uma semente, né? Que brota muito rápido no espaço vazio do cérebro. Fica aqui uma provocação para a gente pensar durante a semana. Se isso for mesmo verdade, qual seria aquela pequena ação de enfrentamento, por menorzinha que pareça, que poderia começar a preencher esse espaço vazio e cultivar algo diferente do medo a partir de hoje? E se esse papo aqui te fez pensar em alguma coisa que você tem adiado aí na sua vida, compartilhe ele agora, antes que o medo chegue e diga, depois eu vejo isso aí. Boa! Semana que vem tem mais um livro aqui no Desafio, mais uma ferramenta para fazer a gente crescer, aprender e, principalmente, sair da zona de conforto. Até lá então, e lembra, coragem não é não ter medo, é a escolha de quem quer viver com propósito apesar do medo. E para quem quiser se aprofundar mais, acessa lá o canal Marçal Sem Açúcar. Lá tem o episódio completo e também a palestra do Marçal sobre o medo. Isso aí, se é que você tem coragem. Tchau!